Bom dia, Felipe. Bem-vindo. Deixa eu chamar a turma aqui no Instagram. Já vou desenhar, Felipe. Deixa eu só postar aqui, avisando. Felipe, quem mais tiver aí na live? Tem 3 pessoas, tô vendo? Beleza, Felipe. Qualquer coisa é só falar aí.
Começar fazendo um aquecimento aqui antes de pular para a peça. Ó, e aí, grande Thiago. Como é que você tá, cara? Vivendo aí em Portugal? Ou já mudou para outra cidade? Bom dia, Pedro. Ah, que massa, cara. Você migrou então de área, né? Você tava mais. Você ainda trabalha com TI nessa empresa de jogos ou você está trabalhando em outra função? O Thiago aí teve o grande desprazer de fazer aula comigo. Para com isso, Thiago. O máximo de conhecimento que eu compartilhei com você foi técnicas de queda de braço. Que não vale de nada, né? Se o seu curso é de desenho.
Eu lembro do daltonismo descoberto. Você chegou a confirmar com, com o médico, Thiago? E aí, Mike, bom dia. Ô, Mike, sempre aberto para perguntas, pode falar. Mike D, é o Mike Deodato que tá aqui? Que isso, hein? Essa live tá chique demais. Fazendo um aquecimento, Thiago. Daqui a pouco eu vou pular pro. Tô fazendo uma ilustração pessoal. Hoje a minha manhã é de trabalho pessoal. Então, só fazendo um aquecimento que eu tava trabalhando numa peça para cliente antes disso aqui. Para ter o estudinho, né? Diário. Acho que vou fazer esse aqui e mais um. Mas sem pretensão, só aquecer os motores mesmo. Estudar gesto, figura de maneira geral. Mas reforça o convite, gente. Se tiverem perguntas, comentários, tô de olho aqui. Tiago, tô fazendo sim, trabalho para MCDM, tô com esses trabalhos de tinta acrílica que eu venho postando no Instagram são para MCDM. MCDM ela não me segura em NDA, né? Então eu posso postar o que eu tô fazendo, né? À medida que eu vou fazendo. Mas fora MCDM, eu tô fazendo carta de Magic, tem carta de Star Wars, um joguinho que chama Star Wars Unlimited. Tem um monte de carta que eu fiz pro Marvel Snaps para sair. É, tem uns outros clientes, né? Um que chama Craft World, que tem umas coisas para sair também, que ainda não foram liberados para postar. Enfim, tem projetos por aí.
Ah, valeu, Pedro. Valeu. Bom dia, Samara. Pois é, eu também não vejo a hora de postar o que eu fiz pro Magic. Pra você ter uma ideia, a primeira carta que eu fiz já tá fazendo um ano que eu fiz ela. E ainda não saiu. Deve sair da última vez que eu vi, sai em janeiro do ano que vem. Ainda vai tempo ainda. Dizer que a experiência é bem legal de trabalhar com eles. Bem legal mesmo. Não, ano que vem sai. Isso sem dúvida. Alguma sai no ano que vem. Agora, se é em janeiro, aí que é outra história. Ah, pois é, Thiago. Naquela época eu tava começando. Assim, nunca tive. Porque eu não jogo, né? Não jogo nada. Nem Magic, nem jogo nenhum. Já joguei algumas coisas, mas, enfim. Nunca fui grande fã, mas. É aquela coisa, né? Pra quem é artista desse gênero, de fantasia, você trabalhar com Magic é meio que um alvo, né? E aí era algo que eu gostaria, mas também não botava uma energia tremenda, assim, pra. Até porque o cotidiano era ocupado com outras coisas, né? Mas enfim, feliz que aconteceu. Tá sendo bem massa trabalhar com eles. Mas cá pra nós, trabalhar com MCDM é legal demais, hein? Legal demais da conta. Sou muito grato a MCDM. Pois é, ó, eu acho que na primeira coleção que eu participei de Magic, as cartas que eu fiz, elas vão sair até com um folhozinho dourado com a minha assinatura. É, vai ser chique, rapaz. Acho que eles gostaram das primeiras. Das outras eles não pediram pra fazer isso, não. Então acho que eles não gostaram muito, não. Pô, demora demais pra liberar, porque eles têm muitas coleções acontecendo ao mesmo tempo, cara. Uma doideira. E aí eles têm essa parada de fazer Universe Beyond, né? Que é mistura Marvel, mistura Star Wars, mistura um bocado de trem. Aí essas coisas costumam sair na frente, né? E atropelar as datas de lançamento. Zé, ô Thiago, nos últimos tempos eu tenho tido aí aquela sorte guiada, né? Vamos dizer assim, de trabalhar com clientes super legais, assim, né? Isso é ótimo. Tem passado poucos perrengues com o cliente, assim, de aquelas coisas meio ingrata de entrega e tal. Tem um aqui, outro lá, mas bem espaçado. Essa parte tá de boa. A pressão maior é dar conta de fazer as coisas. Ô, Samara, eu acho que eu já fiz umas 12 ilustrações pro Magic. Deixa eu olhar aqui, sem mostrar, obviamente, né? Ontem eu tive que editar o vídeo que acabou aparecendo uns pedacinhos de coisa que eu tava fazendo. Aí o vídeo que tá no ar não tem. Quem viu ao vivo viu mini spoilers. Ah, não, na verdade eu fiz 9 cartas até agora pro médico. Eu achava que era um pouco mais, mas não é mais não. Eu fiz. Que vai misturando, né? Eu fiz 9 pro médico, eu acho que eu fiz 9 pro Marvel Snap. Pro Star Wars Unlimited tem umas 9 também, eu acho. Vai misturando as coisas na cabeça.
Ô, Pedro, chique. Pois é, quando você faz as cartas, em teoria, quando vai lançar, você recebe 50 cartas de Magic com aquele fundo branco, né? Que aí você pode pintar, fazer uma coisa customizada para vender, né? E aí, Gibbs? Ah, legal pra caramba, Thiago. Bom dia, Giovanni. Gente, temos 12 pessoas aí. Galera que chegou e não se pronunciou, se quiser fazer perguntas, comentários, qualquer coisa sobre desenho aí, manda. Zé, deixa eu chegar, Thiago. Aí eu vejo se eu vou dar conta da logística, né? De enviar carta e vender essas cartinhas, né? Com, ou assinada ou com coisa colorida, né? Com fundo pintado. A grande questão é a logística de ir no correio. Porque ir ao correio depende de você sair de casa. E isso tem sido algo complicado aqui pra mim. Bom, hoje tá sem música, mesmo que baixinha, gente, porque o YouTube. Assim, não que seja meu objetivo é, ganhar dinheiro com essas lives. Por enquanto, só tô fazendo mesmo. Não tem. Mas a de ontem ficou desmonetizada, né? Porque vazou um pouquinho de áudio. E a polícia do YouTube não deixa passar, não. Mas a parte de desmonetizar não me preocupa, eu só fico com receio do negócio sumir, né? Que aí é legal pra quem não puder assistir na hora, assistir depois. Então tá sem música. Eu não tolero lo-fi, gente, então não vai rolar lo-fi. Cada um que bote sua música. Eu tô ouvindo a minha aqui. Caraca, eu não tolero lo-fi, né? Eu sou muito bravão mesmo. Vixe, Maria. Até parece. Ô Gibbs, eu tô escaneando, cara. É... Aliás, eu fiz das duas maneiras. E me frustrei das duas maneiras. Porque eu não tenho uma câmera para fazer com a qualidade. É... No nível 300 dpi, né? Para sair com aquela qualidade bem show. Eu não tenho. E o scan, cara, eu tava batendo muito a cabeça pra, pra fazer a montagem, né? Porque eu tô trabalhando com formatos grandes. É, A3, A2, o meu scanner é A4. Aí eu tenho que ficar fazendo uma colagem, né, das imagens. E isso dá um trabalho tremendo e não fica perfeitinho. É, E aí isso estava me frustrando. Até que, eu vou até mostrar aqui para vocês que isso pode ser interessante para quem faz tradicional e escaneia. Tem uma ferramenta no Photoshop que faz essa colagem, pasme vocês, sozinho. Eu aprendi num vídeo do Scott Fisher, para aquele blog Mud Colors. Eu vou mostrar aqui, para quem tem curiosidade. Aí, ó, viu? Magicamente o negócio montou, ó. E ó, sem costura, tá vendo? Se você ver aqui na máscara, ele vai mostrando o que ele pegou de cada parte. Mágico, né, galera? Ó, você vê de longe até tem uma linhazinha que você vê onde que tá a costura.
É chique demais. Salva um tempo. Nossa senhora, isso aí me deu mais gana de fazer as coisas no, no tradicional, porque aí facilita a vida. Bom dia, Adrian. É verdade que sua caneta pesa 20 quilos? É verdade. É verdade que isso aí é mentira. Pô, Thiago, eu não. Deus me livre de ser hacker de qualquer coisa. Mas essa aí é a tecnologia que ajuda, né? Ó, a pergunta do Giovanni. Vou ler em voz alta para quem estiver só ouvindo, tá, gente? Eu não quero correr o risco de ser redundante aqui, não. Mas já sendo, o Giovanni perguntou: qual caminho tu indicaria para quem quer começar na ilustração e já passou dos 30 e trabalha em outra área? Prints, adesivos e commissions seria um caminho? Uai, eu não trabalho, né, com print e adesivo, né? É, assim, o número 30, Giovanni, eu não, de 30 anos, eu não acho que seja significativo, assim, porque isso aí vai depender da sua situação, né? Tem que ver caso a caso, né? Por exemplo, eu passei dos 30 e já tenho um fardo de gasto, né, de grana, que é considerável, vamos dizer assim. Já eu moro sozinho, tenho filhos, enfim, tudo vai vai influenciar, né, em como que você vai levar essa decisão. Mas vamos partir do princípio que você já banca as contas todas, tem um fardo considerável e fazer uma mudança profissional assim, né, nessas circunstâncias é complexo, né? É, e aí eu acho que assim, em primeiro lugar, se você estiver pensando em mudar a área, e eu estou falando do, do, do ponto em que eu nunca fiz isso na vida, tá? Então é só uma especulação da minha parte. Mas eu acho que você tem que ter responsabilidade, né? Então não dá para criar falsas expectativas. Trabalhar com desenho, principalmente no início e principalmente agora, que esse mercado inicial ele tá um pouco mais complexo por conta daquele que não vamos nomear. É, então eu acho que você tem que é, ir com calma aí, não, nada de pedir demissão de emprego para ir para outra área imediatamente. Você tem que primeiro formar o seu trabalho, não tem jeito, né? Para você competir no mercado. Aí você tem que inicialmente ver se você está habilitado, né, tecnicamente, a entrar nesse mercado. É, então, os meus esforços não seriam em querer ganhar dinheiro logo de cara com isso, né? Eu ainda acho que o mercado de commission é uma boa entrada. É, você tem que ter a linguagem adequada para vender o seu commission, né? Não é tão simples também. Você tem que ter um trabalho com um nível mínimo ali que te garanta, né? Trabalhos e tal. Mas não é fácil também, né? Não tem caminho fácil. Então, respondendo e não respondendo tem que ser de maneira gradativa e focando mais é, nessa qualidade técnica. Não se iludir, achando que você vai ficar rico mudando de área e que é esse romance todo. Trabalhar com desenho é brabo, gente. Não é fácil, não. Deixa eu ver, não sei se eu respondi, o Giovanni. Verdade que melhores desenhos que você já fez foi no intervalo das séries mais pesadas? Ô, Léo, eu já tentei, tá, estudar desenho enquanto eu pratico exercício. Dá certo até certo ponto, né? Dependendo da série, você tá tão estafado assim que não dá nem pra se concentrar direito no resultado. Ah, deixa eu ver aqui se tem mais. Bom dia, Jonathan. Deixa eu ver aqui. O que mais?
O Alisson, referência para seus desenhos, logística para não perder tempo procurando referências, separa no dia anterior e joga no Photoshop para o dia seguinte, ou faço diferente? Tá, ô Alisson, eu tenho o costume de colecionar imagens no Pinterest, né? Então, vou até mostrar aqui para vocês verem, né? Eu acho que isso, às vezes eu acho que é banal, mas não é tão banal assim, ó. Se liga. Deixa eu botar os comentários aqui na outra página. É, eu tenho um- uma galeria, vamos dizer assim, no Pinterest que eu vou colecionando coisas que são de meu interesse ou que eu apliquei em trabalhos, até em aula, tá vendo aqui, ó. Quem estudou comigo na Arcane na era do presencial vai lembrar de algumas imagens que vai abrir ali. Ó, algumas imagens dessas que meus alunos reproduziram de uma maneira específica. Mas enfim, eu tenho temas cíclicos, né, que eu uso nesse aquecimento inicial, que é pose, por exemplo, né, eu vou colecionando, ó, essa aqui eu fiz ontem, por exemplo, né, essa pose aqui. É, eu vou colecionando isso aqui e vou lançando mão à medida que o dia começa. Escultura, né, que vai estar por aqui em algum lugar também. Aqui, ó, escultura. E por aí vai, né? Cada, cada coisa disso aqui tem a ver ou com trabalho ou com interesse, que são cíclicos. Mas nem sempre, quando eu vou selecionar a referência, eu abro isso aqui e escolho. Às vezes eu só venho na página inicial do Pinterest e como eu tenho esse hábito de ficar colecionando, na página inicial, às vezes eu já acho uma imagem que me dá vontade, que me instiga a desenhar. Então, não tem tanto planejamento assim, não, o Alisson. Beleza? Isso, Giovanni. Pede demissão, faz um empréstimo no banco é, e vai de cabeça. É o jeito certo. Ó, o Gibbs largou o emprego quando tinha 25, levou quase 7 anos para se estabilizar. Não é fácil, não. Tá bom desse aqui. É, queria fazer mais um estudo, mas o meu fone aqui, ele começou a apitar, falando que vai descarregar. Então eu devo ter uma meia hora aí, eu imagino, de mais meia hora de live. Vamos pular para essa produção aqui. Deixa eu ver por onde que eu vou começar. Eu vou continuar esse tigrito aqui embaixo. Cara, ó, essa ilustração aqui que eu tô fazendo, que tem é, essa figura, ela começou como uma proposta de capa para uma revista da MCDM. É, e é um rascunho que eu gostei na época, que eu progredi a ideia, e vai ano, vira ano, eu vou sempre tentando aplicar, né, e produzir essa ilustração. Esse ano eu estou me propondo a terminá-la, né? E aí cresceu, eu comecei a entrar com as referências indianas, assim, de arte indiana. E aí vambora, né? Vamos lá. Tô usando a referência disso aqui, que é um desenho de tatu. Maravilhoso, inclusive. E aí eu tô usando de base. Tudo é referência, gente. Aí eu tô tentando adequar aqui o formatinho, né? Adequar a parte de design para ficar mais adequado ao meu traço, né? E tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aí de vocês. Ah, maneiro, Gibbs. Se você tem uma rede de apoio para ajudar, cara,
É, pô, faz toda a diferença. Para ajudar a mudar de área, né? É isso. É ponderar. E tem que ser. Entender onde é que a gente está, né? Uma coisa que é importante, assim, quando a gente está nessa etapa de desenho, é tentar não afobar e fazer uma linha bonitona logo de cara. Quer dizer, essa é a minha maneira, né? Eu não gosto muito do. Não gosto ou não consigo fazer, né? Aquele método mais direto em que você vem com a linha bonitona. Eu gosto de experimentar as linhas, né? Tentar encontrar o que mais me interessa. Tô dizendo isso porque às vezes a gente fica afobado, né? Você começou a fazer a construção do desenho e já quer vir com a linha limpa. Não tem porquê. Ô, fica à vontade aí, Mike. Pode fazer a pergunta sem formular também. A gente. Eu dei aula há muito tempo, o Mike, então às vezes eu consigo compreender as nuances aí da sua dúvida. E aí, Andrei, bom dia. Obrigado. Ó, valeu, Victor. No caso, eu não organizo esse workspace. Cada hora ele tá de um jeito. Eu vou puxando as janelinhas conforme eu vou prosseguindo aqui. Mas eu já vi uma galera que joga tudo pro lado de cá, né? As ferramentas, tudo pro lado de cá. Vocês não estão nem entendendo, né? Pro lado esquerdo da sua tela. Aqui, gente, que se eu tivesse fazendo essa moldura no papel, né? Eu não tenho isso aqui, né? Que é a simetria, que ajuda um bocado, né? Para esse tipo de trabalho. Tô roubando, né, gente? Em resumo, é isso. Tô roubando. Mas é um roubo suave, eu diria. É, eu lembro, Thiago, como é que você era roubado. Crises e crises foram controladas em aula, as mais diversas. Acho que todo professor de desenho é parte terapeuta, cara. Só não tem diploma, mas de experiência prática. Guilherme Noronha, tem alguma recomendação de conteúdo para estudar gestual? Estou começando a pegar o hábito de estudar 30 minutos por dia. No caso, estudar de maneira teórica, o Guilherme, é isso? Que a própria prática já te ajuda. Mas olha, para mim a melhor maneira de se estudar gestual é ver outras pessoas fazendo gestual. Tem vários vídeos do Glenville, por exemplo, fazendo desenho gestual. Eu, particularmente, gosto muito da abordagem dele, né? Então, você botar uns vídeos dele aí e tentar, né? Tentar assistir mesmo, não precisa nem desenhar junto, é só observar e tentar absorver aquilo. Eu acho que é uma boa maneira de se estudar gestual para além da prática, né?
Tem até alguns conteúdos didáticos, né, de livro que você pode ter. Um deles é Dando Vida a Desenhos. É um livro do. Nossa, me fugiu, escapou o nome do. Stanfield é o segundo nome. Eu não lembro o primeiro. Enfim, digita aí, Dando Vida a Desenhos, o que você acha desse livro? Eu acho muito bom. É um professor de desenho que deu aula para os animadores da Disney. Walt Stanfield, lembrei, é Walt, o primeiro nome. Deixa eu ver. E seus trabalhos. Brian José. Conheci seus trabalhos faz um mês, através de seus vídeos no canal da Escola Arcane. Legal. Depois que comecei a acompanhar seu trabalho, vou ter que estudar desenho. Oh, maneiro, hein, Brian? Obrigado aí pela presença. Estou fazendo uma composição bem wide, é simples, é para ser dois personagens olhando para a câmera e eles são o ponto de interesse da imagem. Tudo que envolver cenário é favorecer o tema deles. Só que fiquei sentindo que dando murro em ponta de faca porque estava tentando fazer a personagem numa posição bem desconfortável, que mesmo com referência fica difícil. E aí a dúvida em como. É difícil, o Mike, sem eu ter o parâmetro visual, né? Do que é que você está objetivando aí com a peça, né? Inclusive assim, né? À medida que for enraizando essa história de fazer live, eu vou abrir para umas lives de feedback, tá? Deixa só eu completar um período fazendo para ver se vai ficar mesmo. E aí, numa próxima vez, eu tiro a dúvida vendo a imagem. Deixa eu ver o complemento aqui. Quando você está fazendo o estudo, geralmente são coloridos. Você costuma fazer várias camadas com etapas do desenho, com variação de matizes, ou vai desenhando e mudando de cor no flow? É mais esse segundo caso, tá? Tem um princípio na maneira de desenhar com cores que vem dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos tem-se o hábito de desenhar com um azul, e é um azul específico que chama non-photon blue. E por quê, né? Esse azul é fácil de tirar no scan, né? Então, normalmente o rascunho se fazia com esse azul, aí depois vinha-se com vermelho por cima para reforçar uma linha ou outra, e aí depois você vinha com preto mesmo, né? E essas cores específicas se tirava no scan do desenho. A base de eu desenhar colorido vem daí, né? Eu sempre gostei de desenhar com lápis de cor porque eu acho a mina do lápis de cor macia e eu acho gostoso de desenhar. E aí eu trouxe isso pro digital. Então o princípio de alteração de cor, atualmente, ele vem muito no flow mesmo, como você disse, né? Eu vou, à medida que o vento assopra, eu escolho uma cor diferente, né? É, mas eu tento me orientar sempre nessa ordem, de escolher uma cor mais clara para depois uma cor mais escura, né? Que é isso que acontece com esse azul, é tipo um azul ciano, e você vai usar um vermelho por cima, né? O vermelho vai ter essa característica de valor mais escura, né? Então, lógico que você pode entrar nos meandros aí de harmonia de cor para fazer a seleção disso, e quando eu estou fazendo um trabalho mais robusto, de linha, eu estou pensando em harmonia de cor, né? Então, se eu estou usando cores quentes, cores frias, complementares e assim por diante, né? É, mas para rascunho é meio que o flow, né? Às vezes eu estou mais monocromático e escolho esses tons terrosos e só vou mudando o valor a partir deles, né? Depende. Eu vou fazendo no digital e no tradicional, né? Nessa etapa de desenho, fazendo pequenos apontamentos de cor. Esses apontamentos eles vão me ajudar na etapa de pintura ou vão agregar, né, na etapa de pintura. Respondi ou não? E aí sobre a sua imagem é difícil ter o parâmetro, né, da onde que está as dificuldades. Mas você falou aí que estava dando murro em ponta de faca porque está tentando fazer a personagem numa posição bem desconfortável. É a posição da personagem que é desconfortável, né? Pelo que eu entendi. Cara, se a posição tá desconfortável,
e não tá fluindo, de repente você tem que mudar a referência. É simples assim, começar do zero, sabe? Não dar o murro em ponta de faca e simplesmente reiniciar, mudando o prisma ali da questão, o cerne, né, da questão. Não sei se respondi aí. Nossa, cara, eu vi aqui, o Mike tem a imagem verdinha e foi o Andrei que falou das linhas, né? Ele também tá com o símbolo verdinho. Eu achei que era a mesma pessoa falando. Ó, desculpa aí, gente. Misturei uma coisa na outra. Bom dia, Yuri. Desculpa o idoso. Gente, a live vai até durar o fone, hein? Eu não sei se a hora que acabar a bateria do fone, eu posso conectar o com fio e o OBS reconhece enquanto já tá aberto e configurado, né? Eu não me atentei para isso. Então, eu vou tentar. A hora que descarregar, se ainda tiver em live, eu vou tentar mudar e ver se dá certo, se dá jogo. Se não der, vocês já sabem, né? Às vezes eu fico um tempinho desenhando em silêncio, vocês. Eu respondo por texto no chat, qualquer coisa. Cara, será? Vou tentar. Deixa eu ver se eu tenho um cabo longo aqui. Pode ser, hein, Giovanni? Eu acho que eu tenho um cabo maior aqui de USB para ele. Pode ser, Giovanni. Deixa eu ver aqui. É, gente, eu acho que dá errado. O meu aqui desliga. A hora que eu conecto no USB, desliga. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui se tá saindo som. Acho que tá. O meu não rola, não. Ô, coisa boa, hein, mano? O que você tá treinando aí de bom? Não, mas tenhamos fé, cara. Tenhamos fé que vai durar aí mais uma meia horinha. Ó, e aí, Marcos? Bom dia. É muita tecnologia. Eu não dou conta, gente. Acompanhar tudo. E aí, Alexandre? Bom dia. A ideia, gente, é sempre fazer live às 10, tá? Ou perto das 10. Hoje eu comecei um pouco mais cedo. Então já podem ficar atentos aí. Eu vou postar provavelmente no Instagram falando que eu tô ao vivo, mas para quem como eu é uma pessoa de rituais, já fiquem cientes aí, se vocês quiserem acompanhar. Pedro perguntando se eu já fiz miniatura para Lute. Eu não fiz muitas miniaturas para Lute. Eu acho que eu fiz, deixa eu ver, três, quatro.
Fiz poucas, mas fiz. Ô, Andrei, o treino de powerlifting ele é composto da seguinte maneira. Você tem a estrutura normalmente, ó, diga, hoje o meu dia é o terra, né? O meu dia de treino é o terra. Então você vai ter o terra guiando o treino. Eu vou começar por ele. Eu vou fazer toda a sequência de aquecimento e séries de trabalho do terra. Depois que eu faço isso, eu tenho um arco de exercícios acessórios. Nesses exercícios acessórios é onde vem o estímulo mais é, parecido com a hipertrofia, sabe? Então vem barra fixa, remada, coisas que vão ajudar no terra. Então eu estou sempre fazendo isso o tempo inteiro. Não tem, não é tão distinto assim. A diferença é que sempre vai ter um exercício básico no início do treino que vai ocupar boa parte do treino. Uai, Samara, mas concept é concept para miniatura. Deixa eu ver aqui. Eu conectei o celular no Bluetooth do telefone também, que aí ele me informa quantos minutos de carga eu ainda tenho. Ou assim eu espero. 10% de carga. Mas isso significa o quê? Sei lá o que significa. Trabalho pessoal ou não desse ano. Deixa eu abrir aqui, cara. Acho que eu não tenho. Não tô nutrindo muito carinho pelos trabalhos desse ano, não, falar a verdade. Bom, não, mas tem sim. Tem trabalhos que eu fiz esse ano que eu achei bem legais. Parte deles eu não posso mostrar. Agora, dos que eu já posso mostrar, é, eu gostei muito de fazer esse aqui, ó, que foi para uma banda de metal aqui do estado. Curti muito trabalhar nessa peça. Foi um processo bem tranquilo, assim. É, gostei muito de fazer o convite do aniversário do meu filho. Foi divertido pra caramba também. É, aqui nos estudos, deixa eu ver o que, que tem. Ah, alguns pequenos desenhos, assim, né, que eu encaixo como trabalho pessoal, é, também me deram muita satisfação. Tipo, esse aqui eu gostei pra caramba. É, deixa eu ver. Esse aqui também. Esse aqui eu fiz, inclusive, parte dele foi numa aula lá pro Art Revide. É, gostei demais também de fazer. Ah, acho que é isso. Os outros eu não posso mostrar ainda não, o Jonathan. Mas tem vários legais aí pra botar pra jogo em breve. Eu tenho que ficar esperto, cara, pra mostrar as coisas aqui. Senão eu abro as coisas na câmera e tenho que ficar editando o vídeo depois pra tirar os NDA que vazaram. Tá achando que é fácil, galera? E é mesmo, é só ser esperto, né?
Ó, só lembrando, esse meu som de microfone morrer de repente é o fone que descarregou de maneira irremediável. E aí, a gente pode fazer assim, né? Eu vou desenhando aqui em silêncio, vocês perguntam por texto, eu respondo por texto, qualquer coisa. Eu boto o fone para dar uma carguinha e aí depois eu completo a live com a carga que o fone tiver pegado. A gente vai até umas 11, eu acho que vai dar tempo, vai dar jogo. Ô Andrei, nessa peça sim. Eu não diria que é algo que sempre acontece, mas nessa peça sim. Mas eu olho bastante para a arte do Oriente, né? O Oriente Árabe e tudo mais é uma coisa que me chama a atenção. Tem uma dramaticidade ali que eu curto. Hum. Cara, eu tô ouvindo várias coisas, né? Sempre variando, mas recentemente saiu o álbum de uma banda que eu curto bastante. Vou escrever o nome dela. A banda se chama Baest. Baest. É assim, ó. Eu tô ouvindo muito esse disco deles que chama Colossal. Muito bom. No momento eu tô ouvindo Mastodon.
Deixa eu progredir um pouco mais na peça lá. Tem referência, Samara, não uma só, né? Tem várias referências aqui para essa moldura. Gente, ó, o jeito que eu tô fazendo isso aqui é bem intuitivo, não tem um processo muito, é, eu diria até inteligente da minha parte, né? Então eu tô deixando fluir, sabe? Para trabalho pessoal, principalmente, eu não gosto de ficar me prendendo a um jeito não de fazer. Por exemplo, esse fundo aqui que eu tô colocando escuro, tem jeitos mais inteligentes de se fazer isso aqui. Eu sou contra a inteligência. Eu quero fazer do jeito estúpido, que é manualmente ir preenchendo os espacinhos. É estúpido, eu sei, mas traz algumas os benefícios, no meu ver, né? Tudo que você faz de uma maneira mais analógica vai passar no seu resultado final, né? No final das contas. Se eu circulo aqui esse solzinho. Não falei burro, Samuel, eu falei estúpido. É só uma piadinha, gente. Calma. Não fiquem nervosos. Calma. Ó, Estevão. Superman brasileiro. E aí, Estevão? Putz, é difícil mesmo, o Andrei. Se você quiser fazer
Voltamos. Olha aí, tá me ouvindo? Me vendo? Deixa eu tirar essa música chata. Pronto. E, bom, vai durar mais um tempinho, né? Tá com pouca carga ainda. Mas tinha uma questão interessante do Andrei, né? Sobre, às vezes, entrar em terreno delicado usando elementos de arte de outras culturas. Cara, eu acho que é realmente importante é, ter esse cuidado, ter uma preocupação, né, com isso. E a única maneira de fazer é, sem que você incorra em nenhuma inadequação é pesquisando mais profundamente, né? É, e aí vale a reflexão, né, do que pode ser ofensivo ou não. Né? Claro. Não é uma coisa que eu tenho. Eu confesso que eu não uso assim de uma maneira como eu relatei, né? De estudar profundamente, e entender o simbolismo a fundo. Né? Não é algo que eu faça, mas aí é um ponto importante de reflexão. Cuidado que eu tento tomar é não incorrer em clichês que são já utilizados, né, na cultura pop de maneira geral, né? Mas mesmo assim você corre o risco, né, de estar cometendo alguma coisa que não seja legal. Isso aí, Andrei. Tomar cuidado de não usar os estereótipos, né, gerais. Ou se você for usar, né, esses clichês, estereótipos, tentar dar uma versão um pouco distinta, né, e às vezes é pedido até do cliente, né, por exemplo. É, teve um cliente que, a MCDM mesmo, né, quando eu fui criar uns goblins para MCDM, eles especificaram que eles não queriam aquele nariz alongado, né, porque aquilo que normalmente tem representação de Goblin, porque aquilo remetia aos judeus e eles não queriam esse tipo de imaginário, de imagem, né, sendo criada no conteúdo deles. Então, às vezes, o cliente mesmo especifica, né, algo assim, quando é trabalho para um cliente, no caso. Eu digo isso porque o Goblin normalmente é associado com vilania, né, com coisas ruins, né, nas histórias. Concordo, Gibbs. Se usar referências da sua própria cultura ajuda, né? Com certeza. Ou da própria cultura em que você está se situando. Pô, excelente. Usar a arte de um artista da cultura mesmo, né? Eu tendo, por exemplo, para fazer essa ilustração aqui, eu tentei ir na tapeçaria da Índia, né? Para buscar referência de temas e assim por diante, né? É um bom cuidado a se tomar.
Ó, tem 1h25 de live, em breve eu vou finalizar uns 5, 10 minutinhos. Se tiver mais dúvidas aí, ou comentário, fica à vontade. Ô Andrei, os brushes eles são públicos, só que eu não disponibilizei esses brushes, né? Eu baixei e já nem lembro aonde. Que é o pacote de um outro artista, mas basicamente eu uso dois pincéis. Esse aqui, que é para desenhar, ó, ele é uma foto microscópica de uma bactéria. Só que quando eu uso ele pequenininho, ó, ele dá um ruídozinho de lápis, né, na minha opinião. E eu gosto bastante dele. E o outro é o bolinha convencional. E aí, às vezes, eu manipulo esse bolinha. Eu mexo aqui, por exemplo, para ele ficar achatado. Né? Pintar um pouquinho para ele achatado, inclusive. Sem muito mistério. Eu não... Já tive um tempo que eu diversificava mais, que usava vários tipos de pincéis. Hoje em dia, pincéis texturizados e tudo mais. Hoje em dia, eu tenho preferido uma coisa mais sintética, assim, na hora de produzir. E ir confeccionando essas texturas artesanalmente. Uma pergunta do Douglas Amaral. Você pode explicar Terminator Line? Você pode falar também sobre sombra projetada e efeito de fall off? Ah, tá. Beleza. Terminator Line, que é a área de penumbra, né? Ah, isso é o melhor jeito. Eu posso falar assim, rapidinho. Ó. Vou começar primeiro por esse efeito de fall off. Fall off é. Ó, vou pintar essa bolinha de azul, vai ser a cor local dela. O fall off é o seguinte, né? À medida que no objeto a área se distancia da fonte de luz, vamos considerar que a fonte de luz está vindo do alto aqui, né? À medida que no objeto isso se distancia da origem de luz, você vai ter um decréscimo de valor. Esse decréscimo é suave. Então você vai ter uma gradação branda. Isso por si só já confere alguma ideia de volume. Esse seria o fall off. O que é essa Terminator Line? Ou. Peraí, deixa eu jogar isso aqui. Tirar isso aqui. Então me confundi na mente ali as correções de cor. E lógico, aqui como eu estou pintando uma esfera, eu estou fazendo esse tratamento curvado, né? Isso ajuda já a dar a ideia de volume. E isso aonde que a gente vê, por exemplo, na figura e como usar isso na figura. Aqui, por exemplo, eu tenho uma origem de luz que está vindo do topo também, né? Da esquerda para a direita. E a perna, idealmente, ela não deve ser iluminada como o peito, né? Porque geograficamente o peito está mais próximo da luz. Então isso é o que a gente pode chamar de fall off. Se eu quiser exagerar esse conceito, fazer aqui rapidinho, né? O que pode ser muito bom para orientar a leitura da sua peça, você pode simplesmente fazer uma gradação. Vou fazer aqui, ó. Fazer até dessa maneira. Uma gradação suave de uma área para outra, né? Isso aqui empurra o olhar lá para a área de maior contraste, certo? Esse é o fall off, segundo o meu entendimento. E a outra coisa que você falou, Terminator Line. Tá, o Terminator ou a penumbra é onde a luz, vou fazer um esqueminha aqui,
A luz vai tangenciar o plano. Ou seja, você tem aqui os raios de luz chegando, vai chegar um ponto que ele vai tangenciar, ele vai tocar. Esse ponto de tangência normalmente é o que separa a família da luz da família das sombras. E esse vai ser uma área que vai reunir um maior nível de contraste. E quando você estiver trabalhando com cores, até as transições de cor vão ser mais intensas nessa área, né? Nessa Terminator Line. E essa linha da penumbra, né? Eu prefiro usar o termo em português que é mais poético, vocês não acham? Falar penumbra do que Terminator. Vamos aderir aí, penumbra, olha que bonito. Enfim, aí essa área aqui, ela costuma ter uma borda mais suave também, mas menos suave do que o efeito fall off, que é bem... esse fall off a gente pode chamar de caimento da luz, olha, que chique. E aí o contraste ali é maior. Aí você vai ter a luz rebatida que vai bater no chão e vai voltar nos planos mais próximos do chão, né? Cuidado que tem que ter é sempre a luz de rebatimento nunca pode ser tão intensa quanto sua luz de verdade. Por quê? Porque isso aqui é luz e isso aqui é sombra. Essas coisas têm que ficar, idealmente, bem separadas no seu desenho, né? A luz da sombra. Então, se eu for fazer uma luz de rebatimento, a menos que eu tenha realmente uma fonte de luz primária jogando algo aqui, fazendo uma luz de recorte, por exemplo, a menos que eu tenha isso, idealmente essa luz de rebatimento ela tem que ser fraquinha. Ela não pode ser tão forte quanto a fonte primária de iluminação. Certo? Não sei se eu respondi aí. Quem perguntou foi quem? Douglas Amaral. Quando você faz aquele estudo de figura humana com várias cores demarcando o shape, tu usa a opacidade do pincel para controlar os valores ou já... Parte das duas coisas, Alexandre. Parte é a sensibilidade do pincel. Então, deixa eu mostrar aqui. Digamos que eu esteja desenhando com o azul, né, novamente. Esse pincel aqui, ele tem a pressão, né? Então eu consigo fazer uma cor mais opaca e se eu for com a mão mais leve, né? Eu consigo fazer essa gradação aqui, ó. Mas eu não gosto de parar aqui. Essa aqui é uma gradação simples de pressão, né? Às vezes eu gosto de... eu estou trabalhando com azuis, eu vou encaixar um azul diferente aqui. Deixa eu jogar isso aqui para cima para dar para ver a cor mais adequada. Então eu tenho esse azul aqui de origem, eu vou usar um azul mais ciano aqui no meio. Isso aqui enriquece, né? É aquele conceito de diversidade cromática, né? Então, se eu tenho um objeto que é azul, ele não é um azul só, ele vai ter vários azuis. É um conceito mais de pintura, né? Do que até de você pensar em fotografia e tal. E se você pegar a sua visão no natural mesmo, talvez você não perceba essa diversidade dentro de um, sei lá, igual aqui, né? Eu tô usando azul, você vai ter o boné azul aqui, não dá para ver tanta essa diversidade cromática intensificada como eu tô fazendo aqui. Mas é algo que eu persigo no trabalho, eu acho interessante a ser feito, né? Então, tem um pouco dos dois, né? A opacidade do pincel e também selecionar cores diferentes, né? Eu trabalho das duas maneiras. Dia, Marcos. Aquela sombra projetada de chapéu ou boné no rosto cria uma linha mais saturada entre a sombra e a luz. Você pode explicar esse efeito? É o subsurface scattering, é isso aí. Que você vai ter uma borda dura, né? E
mas a pele ela é semi-transparente, então a luz ela atravessa, ricocheteia ali dentro e empurra de novo para fora, né? Ela volta refletindo as cores que tem dentro ali, por isso que vem essa cor mais saturada. Mas esse conceito ele pode ser expandido, né? Essa da cor saturada, normalmente na linha ali da penumbra você vai ter isso também. Você pode explorar isso, né? Essa transição da luz para a sombra, normalmente é onde você vai concentrar textura, informação de cor distinta. Você pode explorar isso de maneira mais deliberada, sem buscar uma comprovação do mundo físico, sabe? Eu acho que isso fica legal também no contexto da pintura, né? Variação de cor de maneira orgânica, Pedro, é isso? É a variação cromática que você está falando? Só me ajusta a rota aí. Cara, livro sobre variação cromática, eu confesso. Bom, tem um pouquinho no Color and Light do James Gurney, mas eu não tô recordando de um conteúdo para além desse, não, tá? Ah, e aí, ô Pedro, como é que você faz a variação cromática funcionar? Tá. Você tem três elementos que caracterizam uma cor, que é o matiz, né? A luminosidade e a saturação. Matiz é, se é azul, é o nome da cor, né? Matiz é isso aqui. Luminosidade é o quanto essa cor é, tem o, o branco, não, o preto, na verdade, né? Quanto a cor é misturada com o preto. Então, quanto de preto vai ter nessa cor. Então, repara, né? Eu estou mexendo nesse eixo vertical aqui. A saturação, eu estou adicionando branco, né? Então, estou clareando essa cor e ela perde força, né? Então, ó, misturei o branco. O amarelo aqui perdeu a força dela, né? Ela ficou uma cor mais pastel. Agora, tem uma forma de variar a cor que é usando a luminosidade e a saturação juntas. Que aí você vai chegar nesses cinzas. A maneira mais tranquila de você fazer variação cromática é se você mantiver a saturação e a luminosidade um pouco mais baixa. Se eu vario tudo aqui, ó, no talo, a saturação, às vezes essa combinação, por mais que sejam cores análogas, ela fica um pouco agressiva ao olhar. Agora, se eu enfraqueço essa cor um pouquinho, eu posso até jogar uma cor que seja complementar ali no meio, que ela convive em harmonia, tá vendo? Porque ninguém tá brigando com ninguém, tá todo mundo amiguinho. Deu pra sacar? Então essa é uma maneira de você fazer a variação cromática de um jeito mais tranquilo. Pra entender? Eu ia falar dele mesmo, Gibbs. O Marco Bucci tem muitos vídeos falando sobre isso que são muito legais, cara. É por isso que eu opto por fazer as coisas de maneira artesanal também, né? Por exemplo,
eu vou pintar um céu e esse céu vai ser azul, eu posso simplesmente fazer isso aqui, né? Ó. Essa vai ser a cor do meu céu. Só que eu acho pobre isso aqui, né? É uma maneira de fazer, só que eu acho pobre. Se eu pegar isso aqui e variar um pouquinho, que seja, ó, adicionar nuances nessa cor, pequenas nuances, tá vendo? Eu acho que isso aqui já traz um pouquinho mais de graça pro trabalho. E aí eu tento me ater a essa questão da saturação mais a luminosidade, né? Usando o que a gente chama de cinza cromático. Né? São esses cinzas que têm uma notação de cor, né, ali. Você não gosta da pessoa Marco Bucci, você não gosta do trabalho do Marco Bucci, o Marcelo. Ah, realmente, o Marco Bucci, ele bota a gente na ralé, né? Agora é assim, eu tô vendo aí, Alexandre. Abriu minha mente, eu tava buscando uma forma de treinar pintura no digital com esse aspecto, mas me prendia aos valores físicos, fixos, né? Aham, tipo nuvem branca, céu azul, e ficava só nessa paleta. O cuidado que você tem que ter, e que, assim, ao longo dos anos eu vou me atentando mais para isso, é sempre que você for fazer variação cromática, você não perder de mente qual que tem que ser a tonalidade predominante daquela área. Então, por exemplo, esse fundo que eu estou fazendo aqui, eu quero que ele tenha contraste o suficiente para destacar a figura da frente. Se eu começar a fazer isso aqui, por exemplo, ó, mesmo obedecendo a saturação, a luminosidade, né, mais escura, né, que já que é aliás, mesmo obedecendo a saturação baixa para fazer esse aspecto da diversidade cromática, mas se eu estiver subindo muito aqui, ó, isso aqui vai desconfigurar. Tá harmonicamente dentro da paleta? Tá, porque a saturação tá baixa, só que aqui o valor saltou muito. E aí eu começo a perder o objetivo principal, que é clareza, né, no trabalho. Então, esse é o único cuidado que você tem que ter quando você estiver pintando usando esse conceito, né, de não perder de vista, né, não desconfigurar, descaracterizar a área que você está pintando. Deu para entender? Isso é um cuidado que tem que ter aí na prática. Por exemplo, você vai pintar a área de sombra da nuvem, você tem que tomar cuidado para estar dentro dos valores de origem ali. Gente, até que durou muito essa carguinha extra do fone. É,
Eu tenho tempo para mais, vamos lá, 2 perguntas. E aí eu finalizo a live. Quem tiver, manda. Oi! Só um minuto, gente. Tá, deixa eu finalizar aqui que eu fui solicitado. Ver essas 2 perguntas finais. Canal bom de pintura acrílica. Um que ajuda bastante é o do Jeff Miracola. Tem umas boas dicas aí de pintura. E quando e onde tu pode começar a aceitar desenhos para feedback? Ah, isso aí vai demorar um pouquinho. Deixa eu fechar aí um tempo de live e aí eu vejo como é que eu vou possibilitar isso aí. Beleza? Gente, agora eu tenho que sair aqui. Obrigado aí pela presença e até a próxima. Valeu.